Prezados amigos e colegas, gravei há poucas horas um vídeo no qual defendo que a cadeirada dada pelo apresentador da Atena e também candidato a prefeito municipal contra o candidato Pablo Marçal se trata de crime de lesões corporais, provavelmente lesões corporais de natureza grave, pelo fato de ele, a que tudo indica, ficar afastado das suas ocupações habituais por mais de 30 dias. E quando se fala em ocupações habituais, não é apenas o trabalho, é que qualquer uma, como passear com seu cachorro, que ele faz constantemente, ir a uma academia, correr no parque. Então, qualquer tipo de ocupação habitual que a pessoa não puder exercer nesses 30 dias, o crime passa a ser de lesões corporais de natureza grave. E para se verificar isso, é feito um laudo de exame de corpo de delito inicial, e 30 dias depois desse laudo, que normalmente é o laudo elaborado no dia dos fatos, se ele continuar, né, com a costela imobilizada, se ele continuar a não poder exercer as suas ocupações habituais, a lesão corporal é de natureza grave, estará o apresentador sujeito a uma pena que vai de 1 a 5 anos de reclusão. Esse link vou deixar na descrição para quem se interessar e que analiso de forma técnica tudo o que ocorreu, o que pode acontecer do início até o final do processo. Mas nesse vídeo, o que me faz vir aqui os questionamentos que tenho recebido, no sentido de que algumas pessoas entendem tratar-se de tentativa de homicídio e não de lesões corporais. Vou explicar o porquê não entendo dessa maneira. Quando pensamos em tentativa de homicídio, há necessidade da intenção de matar, chamado animus necandi. A pessoa quer produzir o resultado morte, que é o chamado dolo direto, ou assume o risco de que esse resultado ocorra, chamado dolo eventual. Na assunção do risco, a pessoa prevê a produção do resultado e tolera a produção desse resultado. Ou seja, ela pouco se importa se a pessoa vem a morrer ou não. É o chamado dane-se. Olha, se ela vier morrer, dane-se. Já no dolo direto, a pessoa efetivamente quer a morte da vítima. Então vejam que o animus necandi é algo muito subjetivo. Isso vai depender de quem analisa, porque não há como nós entrarmos na cabeça da pessoa para verificarmos qual a sua intenção, a não ser que ela confesse. Mas na grande maioria das vezes, nós vamos analisar as circunstâncias, o que está ao redor dos fatos, para chegarmos a essa conclusão. Se trata de lesões corporais, é o chamado animus laedendi, que a intenção é apenas causar as lesões corporais, o sujeito quer apenas ferir e sequer assume o risco de produzir o resultado morte. Então, o que nós vamos ter que verificar é isso, se há animus laedendi e se há animus necandi. No meu modo de ver, pelo que eu pude analisar, somente com as filmagens, trata-se de lesões corporais, porque há o animus laedendi e não o animus necandi, que transformaria a conduta em tentativa de homicídio, que é algo muito mais grave do que lesões corporais. Então, vejamos. Ele pega uma cadeira, investe contra o candidato, Pablo Marçal, e lhe desfere uma cadeirada. Não deu para ver pelas filmagens se ele queria acertar a cabeça ou se ele queria acertar as costas, o ombro ou qualquer outro local. Tá? Se ele quisesse acertar a cabeça, é um elemento que nós poderemos aferir tratar-se de intenção homicida. Tá? Então, é algo que nós devemos verificar. Mas é apenas um elemento.
Não quer dizer que a pessoa, quando pega uma cadeira e desfere uma cadeirada na cabeça dessa pessoa, que ela quer matar. Ela pode apenas querer ferir, apenas produzir lesões corporais e não a morte. Mas ela assume o risco de produzir esse resultado, a depender da hipótese, sim. Se ela dá diversas cadeiradas, inclusive quando a pessoa está caída no chão. Então, ela pode, numa situação dessa, efetivamente querer matar ou assumir o risco de produzir o resultado morte. Mas nós deveremos verificar a intenção da pessoa, o que ela queria. Se ela apenas queria ferir e nunca passou na cabeça dela que essa pessoa pudesse morrer, então não há dolo eventual, porque no dolo eventual passa pela cabeça dela, efetivamente passa, e além disso, ela tolera a produção do resultado. Ah, se eu der a cadeirada e morrer, dane-se, o problema não é meu, eu não me importo. Agora, se ela dá essa cadeirada e fala, não, ela não vai morrer de jeito nenhum, ela só vai se ferir, tem o que nós chamamos de culpa consciente, que é uma culpa normal. Tá? Então, se a pessoa morre, nós teremos dolo no antecedente, que é a intenção de causar lesões corporais, e culpa no consequente, a chamada culpa consciente. Numa situação desse tipo, nós temos lesões corporais seguidas de morte. Tá? Temos dolo no antecedente e culpa no consequente. É um crime de lesões corporais, só que é agravado pelo resultado morte, que a pena é maior. Efetivamente, a pena maior. Eu não me lembro agora de cabeça, mas parece que é de 4 ou 6 anos, qualquer coisa. É um crime muito mais grave do que a lesão corporal de natureza grave, de lesão corporal de natureza gravíssima, porque sobrevém a morte da pessoa, mas por culpa. Agora, ele dá a cadeirada, a pessoa morre, e para ele, olha, morreu, dane-se, o problema não é esse. Quando deu a cadeirada, passou na cabeça dele que a pessoa pudesse morrer, mas pouco importa se ela morresse ou não. Nesse caso, sim, nós temos dolo eventual. Mas, a partir do momento que ele pega a cadeira, ele dá a cadeirada, ele não quer matar, não tem a intenção de matar, e só pelo fato de dar uma cadeirada não quer dizer que ele tem intenção de matar. Ele dá a cadeirada, ele tem apenas a intenção de ferir, e na cabeça dele, olha, não vai acontecer a morte, em momento algum ele tolera a produção desse resultado morte, nós temos o crime de lesões corporais, e não tentativa de homicídio. E fica muito difícil nós falarmos em tentativa de homicídio com dolo eventual. Eu defendo, inclusive, no meu livro, que é possível. A pessoa pode não ter a intenção de matar, mas passar na cabeça dela que se a pessoa morrer, tudo bem, ela agride a pessoa e essa pessoa não morre. Ela não morre. Então, em tese, nós poderíamos ter o crime de tentativa de homicídio com dolo eventual. A pessoa dá o golpe, desfere o golpe, facada, tiro, a pessoa não morre, ela não tinha a intenção de matar, mas passou na cabeça dela, ó, se ela morrer, dane-se. Mas ela acaba não morrendo. Então, é possível, sim, nesse caso, falarmos em tentativa de homicídio com dolo eventual. O crime não ocorre por circunstâncias alheias à vontade dela, muito embora ela tenha assumido o risco de produzir o resultado morte. Só que, na prática, em 32 anos de Ministério Público, 15 anos trabalhando com homicídio no Tribunal do Júri, eu nunca vi. Na prática, eu nunca vi, muito embora doutrinariamente seja possível, e alguns julgados entendem que não é possível, alguns doutrinadores dizem que não é possível dolo eventual na tentativa de homicídio. Então, sobraria apenas a possibilidade de Datena ter tido a intenção de matar pelo fato de ter dado uma cadeirada, que poderia atingir a cabeça de Marçal, que não atingiu. Só que, para mim, é forçar demais a barra. Eu, como promotor de justiça, como disse, trabalhei 15 anos no Tribunal de Justiça, no Tribunal do Júri, nunca denunciaria numa situação dessa por tentativa de homicídio. Não faria isso. Mas no caso de propositura da ação penal, a dúvida se resolve
em favor da sociedade, em dúbio para a sociedade. Mas espera aí, nós estamos falando de um crime extremamente grave. Se não houver indícios veementes, no meu modo de ver, não são apenas indícios suficientes, mas veementes, de que ele tinha a intenção de matar, ou, como eu já disse, para quem entende possível, assumir o risco de produzir o resultado morte, e o resultado morte, a morte não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade dele, pelo fato de Marçal ter se defendido ou ter errado a cadeirada, eu acho muito complicado falarmos nisso. Se não tivermos indícios veementes disso, muito difícil. Pelo que eu vi nas filmagens, se não sobrevier nenhuma outra prova, alguém que fale, não, ele disse mesmo que se Marçal viesse isso, ele ia matá-lo de alguma maneira, uma cadeirada, alguma coisa desse tipo, né? Ou ele ter falado, eu vou te matar, desgraçado, e dar uma cadeirada para verificarmos a intenção efetiva de matar, no meu modo de ver, é temerário oferecimento de denúncia por tentativa de homicídio. Tá? Porque não basta, no meu modo de ver aqui, indícios suficientes de que ele tivesse a intenção de matar. Há algo mais, tá? Indícios mais do que suficientes, indícios veementes, porque a pessoa vai ser processada por um crime extremamente grave, pode ser pronunciada, pode ir a júri, e a depender da composição do júri, pode ser condenada, com uma pena que vai de 6 a 20, se for homicídio simples, ou de 12 a 30 anos, que é crime qualificado, se for homicídio qualificado, dizendo que foi motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima, o que seja. E eu já expliquei naquele outro vídeo que, no meu modo de ver, nós temos uma minorante, uma causa de diminuição de pena, porque ele agiu, no meu modo de ver, sob o domínio de violenta emoção, logo injusta provocação da vítima, o que vai fazer com que a pena seja reduzida de 1/6 até 1/3. Então, se a pena é 1 ano, ela pode ficar em 8 meses. Ela pode chegar a ficar em 8 meses. Isso vai depender do quê? Da injusta provocação, né, de quanto que foi a injusta provocação provocada pela vítima contra o seu ofensor. Então, quanto ele estava violentamente emocionado para o juiz de direito verificar se vai ser 1/6 ou vai ser 1/3. Então, tudo isso tem de ser analisado. Então, no meu modo de ver, respeitando quem entende de maneira diferente, nós temos lesões corporais de natureza grave, porque tudo indica, pode ser que eu esteja equivocado, que ele vai ficar 30 dias sem poder exercer as suas ocupações habituais. Não vai poder fazer ginástica, não vai poder, no caso, fazer campanha, até pode ser que ele faça, mas ginástica, se ele gosta de fazer ginástica, se ele gosta de correr, se ele gosta de fazer qualquer outra coisa, e essa ocupação ele não puder fazer no prazo de 30 dias, e vai depender de um laudo complementar daqui a 30 dias para verificar, então só daqui a 30 dias nós vamos saber se a lesão corporal é leve ou é grave, tá? No meu modo de ver é isso, esse é o crime praticado, e além de lesões corporais de natureza grave, nós temos uma causa de diminuição de pena. Então, uma lesão corporal de natureza grave privilegiada, porque ele agiu sob domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima. E nesse vídeo que eu falei, que eu gravei há poucas horas, lá eu falo o que vai acontecer, o que pode acontecer no caso de uma eventual condenação, se houver, né, condenação, porque, como eu expliquei, pode ter suspensão condicional do processo, pode ter algumas coisas que ocorram. Então, pode ser lesão corporal de natureza leve, se não ficar afastado de suas ocupações habituais por mais de 30 dias, que tudo indica que ele ficará, ou lesão corporal de natureza grave. E nos dois casos, com causa de diminuição da pena de ele ter agido sob domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima. E outra coisa que me indago, não caberia prisão em flagrante? Caberia, sim. Ele poderia ter sido preso em flagrante delito.
A dúvida que existiria se seria lesão corporal de natureza leve ou grave, porque a gente só vai saber se é grave daqui a 30 dias. Tem outras hipóteses em que há o aumento da pena, perigo de vida, ter causado perigo de vida, mas isso daí é se o laudo disser que correu risco de vida, então precisa de um laudo também, ter causado aborto, antecipação da gravidez, do parto. Então, são outras hipóteses que não se fazem presentes. No meu modo de ver, a única que é possível é essa. No caso de lesão corporal de natureza grave, ficar afastado das ocupações habituais por mais 90 dias. Mas, como eu já disse, pelas provas que a gente tem aqui, que é a filmagem. E aí ficaria muito difícil falarmos em prisão em flagrante. Pode ter, pode. Pode ter pelo crime de lesão corporal de natureza leve, que esse daqui não tem a menor dúvida que aconteceu. Mas o que ocorre? Ele é preso em flagrante, levado à delegacia, o delegado elabora um termo circunstanciado, ele assina os termos circunstanciados e se compromete a comparecer ao juizado especial em criminal quando convocado. Aí, no caso, não é lavrado o auto de prisão em flagrante delito e ele é liberado para comparecer ao juizado especial e eu explico o que acontece no juizado especial naquele outro vídeo. Então, espero ter tirado as dúvidas dos colegas e estou complementando o laudo anterior, que seria interessante, quem não viu, assistir, que aí vai fazer bastante sentido o que eu estou falando aqui. Forte abraço a todos.